Bom, olá de novo, pessoal. Então vamos retomar a questão do realismo e a realidade desnuda. Agora falando mais do realismo em Portugal. Vamos lá, então. Não podemos esquecer dos valores do realismo, né? Que é aquele engajamento político e social, né? Aquelas lutas pelas questões que envolvem a sociedade e a política, né? Inclusive relacionadas às lutas de classe, né? A gente tem muitas obras que falam desse assunto, as questões que a sociedade enfrentava e também questões e críticas à burguesia, né? As novas ideologias, né, que vimos na última aula, que seria no último vídeo, que seria o determinismo, né, o positivismo, as teorias socialistas do Karl Marx, né, e Engels, é claro, Engels, né? Nós temos agora também um retrato mais fiel da sociedade e as teorias científicas, como vimos, principalmente Charles Darwin, a teoria evolucionista, e até mesmo o positivismo, que baseia tudo nas teorias científicas. Nós temos também críticas às instituições, principalmente ao clero e ao casamento. Aqui do lado nós temos uma figura que é uma charge francesa de 1789, não é desse mesmo período, mas é uma charge que era veiculada na época da Revolução Francesa, justamente crítica contra a igreja, né? Contra ao governo e contra a igreja. E nesse caso aqui também, no realismo, existe a crítica ao casamento, ao casamento arranjado, ao casamento enquanto instituição, porque era um movimento que se opunha a tudo o que o romantismo pregava, né? E o objetivo principal deles qual era? Transformar a realidade. Então voltamos àqueles quadros que nós vimos, né? O vagão da terceira classe, as moças peneirando trigo, as respigadeiras e comedores de batata, que são obras que retratam o cotidiano, pessoas normais, pessoas do dia a dia, ou seja, a realidade como ela é. Por mais que pareçam ser feias, né, é a realidade desnuda. O vagão da terceira classe era realmente isso, né, pessoas comuns do dia a dia, trabalhadores voltando para as suas casas, né? Os comedores de batata, que são pessoas que estão ali, pobres, simples, mas que estão comendo felizes. Felizes não aparentam estar felizes, mas estão tendo suas refeições após o dia de trabalho. Eles plantaram as próprias batatas e estão comendo as suas próprias batatas, né? E as respigadeiras que estão ali trabalhando no seu dia a dia. Então, como eu falei antes, né, o realismo, não podemos esquecer, é uma estética de reação ao romantismo, né? Eles lutam contra tudo o que o romantismo pregava. Dentre as características, então, nós temos a objetividade, que se opunha ao quê? Ao subjetivismo romântico. A verossimilhança, que se opunha ao quê? Aquelas cenas idealizadas, né? Aquele mundo perfeito do romantismo. O descritivismo também, descrevendo a realidade como ela realmente é. A razão em oposição à emoção do romantismo. E havia também uma observação e uma análise em cima daquela reação, justamente por causa desse movimento mais baseado na ciência, né? Nas ciências. Nós temos também o universalismo em oposição ao individualismo que tínhamos no romantismo. E um retrato fiel das personagens em oposição a tudo aquilo que o romantismo idealizava, aqueles heróis romanescos, aqueles heróis europeus de cavalarias medievais, né? Então, agora nós temos personagens mais reais, como nós vimos ali nos quadros, nas pinturas apresentadas, né? Bom, no romance realista português, o início do realismo em Portugal foi marcado pela publicação do romance O Crime do Padre Amaro, em 1875, de Eça de Queiroz, que é um dos maiores escritores portugueses da época e talvez até de todos os tempos, né? Eça de Queiroz foi um dos pioneiros da literatura realista em Portugal. E foi um dos mais importantes escritores do realismo português, sendo considerado o maior representante da prosa realista da língua portuguesa. Suas obras eram consideradas, e ainda são, né, são consideradas um realismo inovador,
para a literatura, principalmente a partir de Os Maias, que foi publicado em 1888. E eu já vou contar o porquê. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho de Eça de Queiroz, né, que nasceu em Portugal, Póvoa de Varzim, em 1845. Ele era filho de José Maria Teixeira de Queiroz e Carolina Augusta Pereira dessa. Mas ele não foi registrado com o nome da mãe. Foi publicado como Mãe Incógnita, justamente porque os pais dele não eram casados. Aos 16 anos foi estudar Direito na cidade de Coimbra e foi onde ele se tornou amigo de Antero de Quental e de Teófilo Braga, que são revolucionários de letras e políticas portuguesas. E os primeiros trabalhos como escritor apareceram no jornal Gazeta de Portugal. Além de escritor, Eça de Queiroz foi ainda jornalista e advogado. Bom, Eça de Queiroz foi discípulo do escritor Gustave Flaubert, de quem recebeu grande influência literária. Vocês lembram quem é Gustave Flaubert? O autor de Madame Bovary. Bom, ele também, o Eça de Queiroz, também foi um dos participantes da questão de Coimbra. Lembra que a gente falou da questão de Coimbra no último vídeo? Bom, e ele se formou com Antero de Quental e outros jovens que pertenciam ao grupo do Cenáculo, que é do quê? O grupo, a geração de 70, né? E do qual esse grupo foi de onde partiu as ideias das conferências democráticas do Cassino Lisbonense de 1871. Lembra dessas conferências que falamos no último vídeo? Então, tudo isso faz parte. Então, em tudo isso, Eça de Queiroz estava presente, né? Seus primeiros romances, O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, são marcados pelo naturalismo, que a gente já vai falar mais para frente, que enfatiza o determinismo social. Lembra qual é a definição do determinismo social? Que nós vamos retomar isso mais adiante também. Para explicar o que é a trajetória dos personagens. Mas Eça de Queiroz abordou diversos temas em suas obras. Bom, porque é um realismo inovador. Eça de Queiroz criou contos e romances que renovaram a cena literária ao criticar profundamente o seu país e a sociedade da época. Embora ele tenha feito boa parte de sua vida fora de Portugal, ele se preocupava muito com a situação que Portugal vivia. Bom, pode-se observar algumas características comuns de seus romances, como, por exemplo, abordagens de temas cotidianos, descrição de locais e comportamentos de pessoas, pessimismo, ironia e humor. Como eu falei antes, né, a partir da publicação de Os Maias, as obras de Eça de Queiroz se afastaram da estética naturalista. Por quê? Porque a partir de então o narrador ele passou a ser mais complexo do que naqueles primeiros livros. Ele não apenas relatava os fatos e pensamentos de forma objetiva, ele passou também a penetrar na consciência dos personagens. E isso é que fez da sua obra inovadora, isso que fez com que ele se tornasse um autor inovador para o romantismo português. Ele era inovador para os padrões do realismo da época. Principais obras de Eça de Queiroz, então, né, nós temos muitas obras, ele escreveu muitas obras, mas as principais, As Cidades e a Serra, A Ilustre Casa de Ramírez, A Relíquia, A Tragédia da Rua das Flores, As Farpas, Contos e Prosas Bárbaras, O Crime do Padre Amaro, O Mandarim, que é um conto, O Mistério da Estrada de Sintra, esse é considerado, que está aqui no meio, né, esse aqui, ele é considerado o primeiro romance policial português. Aí nós temos também O Primo Basílio, Os Maias, Uma Campanha Alegre e Últimas Páginas. Bom, sobre a literatura portuguesa, o principal é isso, sobre Eça de Queiroz também, mas nós vamos nos ver no próximo vídeo. Até mais.